Hoje vamos falar sobre ela, a mais temida de 10 entre 10 mulheres com mais de 40 anos. Quem será? Ela mesma, gente, a menopausa. Eu sei que falar sobre menopausa para algumas pessoas é um tabu, mas como identificar se você está chegando na menopausa? Bom, eu sou uma mulher que já estou no pós-menopausa, então eu posso te ajudar nesse processo. Bom, se você é uma mulher que tem 40 ou mais de 40 e ainda não passou pela menopausa, eu vou falar aqui um pouquinho como você vai identificar se você está no processo ou está iniciando esse período, que é muito importante. Bom, eu vou falar especialmente no meu caso, né? Porque como eu já estou na pós-menopausa, eu já passei por todo esse processo. Bom, o primeiro sintoma, ou a primeira coisa que eu percebi na minha perimenopausa, que é esse período antes da menopausa, são os ciclos menstruais que começaram a ficar irregular. No início, começou a falhar. Ah, vinha um mês, falhava o outro. Eu fiquei até com medo, né? Falei, meu Deus, tô grávida. Corri pra farmácia, fiz o teste e não estava grávida. Era ela mesma iniciando. Então, os ciclos ficaram cada vez mais irregular, até que eu fiquei 6 meses sem menstruar. Isso mesmo. Durante 6 meses eu não menstruei. Aí eu falei, sim, agora ela chegou. Só que não. Depois de 6 meses, eu voltei a menstruar novamente. Entendeu? Então, zerou o ciclo e eu voltei a menstruar. Só que o ciclo voltou todo bagunçado. O meu ciclo sempre foi muito intenso. Quando ele retornou, ele veio não tão intenso como antes e não com a mesma regularidade. Até que depois de alguns meses, quase um ano, eu parei novamente de menstruar e dessa vez não menstruei mais. Gente, eu tô conversando com vocês ao mesmo tempo, fazendo a minha skincare, né, gente? Porque você sabe que o tempo é corrido. Então, a gente, como diz aqui na minha região, a gente... Então, gente, o primeiro sintoma foi o quê? A irregularidade nos ciclos, né? Eu parei de menstruar durante 6 meses, depois voltou, até que ela foi embora de vez, né? Porque você sabe que a menopausa é o último dia da sua menstruação, que depois de um ano sem menstruar. Então, eu fui 6 meses, voltei a menstruar, mas ficou irregular, depois ela parou de vez. Hoje eu já estou há mais de 2 anos sem menstruar. Então, ou seja, eu já passei pela menopausa e hoje eu estou na pós-menopausa. E todo esse processo que começa lá na perimenopausa, menopausa e pós-menopausa é o climatério. Então, eu estou no climatério, né? Mas no pós-menopausa. Então, o primeiro sintoma que eu percebi foi essa irregularidade do ciclo menstrual. O segundo sintoma foi o esquecimento, a falta de memória. Só que ficou muito confuso para mim porque foi pós-pandemia. E quem teve Covid teve essa questão também com a falta de memória. Então, na minha cabeça, essa falta de memória era por conta que eu tive o Covid. Mas hoje, olhando para trás, eu percebo que não, que já era o sintoma da menopausa. O terceiro sintoma foi a irritabilidade. Gente, eu fiquei muito irritada, muito irritada. Na época, por falta também de compreensão do período que eu estava vivendo, porque passa tudo na sua cabeça, menos que você está na menopausa. Então, gente, eu fiquei muito irritada. E não só irritada, eu tinha oscilações de humor. Hora eu tava muito irritada, hora eu tava muito eufórica, hora eu tava meio deprimida. E assim, eu fui pra psiquiatra, fui pra psicólogo, porque eu queria uma explicação para aquilo que eu estava sentindo. Mas era menopausa, gente. Mas eu não entendi, eu achava que eu estava com algum transtorno, alguma coisa. Por isso que é importante você ter o acompanhamento médico, né? Porque aí essas dúvidas você vai esclarecendo. Principalmente com uma endócrina, a sua ginecologista, é importante esse acompanhamento para você saber identificar esses sintomas e saber se é a menopausa ou se é algum outro problema. No meu caso, era a menopausa. Então, ó, foi irregularidade nos ciclos, falta de memória e oscilação de humor. Hora irritada, hora deprimida, hora agitada. Então, esse foi meu terceiro sintoma. Tá, e o meu último sintoma foi o sono bagunçado. Gente, eu acordava às 3 da manhã e não conseguia dormir mais. Eu ia trabalhar modo zumbi, colheira deste tamanho. Não conseguia dormir. Acordava 3 horas da manhã e não conseguia dormir. Isso me deixou muito, 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 muito irritada. Então, uma coisa vai piorando em relação à outra. Hoje, eu não acordo mais às 3 da manhã, mas eu durmo menos. Eu senti que depois da menopausa, eu sempre fui muito dorminhoca. Eu passei a dormir menos, por exemplo, eu durmo 5, 6 horas por dia, por noite, né? E assim, eu acordo cansada, mas eu não consigo dormir mais que isso. Eu ainda não consegui melhorar totalmente o meu sono. Bom, esses são os sintomas que eu tive, mas, como eu disse anteriormente, nós somos únicas, então em cada uma a
A menopausa, a pré-menopausa, ela se manifesta de uma forma. Algumas mulheres vão ter esses sintomas, outras terão outros. Algumas vai ter mais esses sintomas de uma forma mais forte, outras mais leve. E há outros sintomas, há vários outros sintomas, né? Como fogátil, eu nunca tive fogátil. Dores nas articulações, eu tive dores nas articulações. Tem gente que sente a pele pinicando, né? Como se tivesse alguma coisa, algum bichinho. Eu também não tive esses sintomas. Mas, enfim, são vários sintomas no início e que até hoje eu tô no pós-menopausa e eu ainda tenho névoa mental, eu ainda tenho oscilação de humor, enfim, tenho tudo isso. Vou iniciar agora o meu processo meu Deus, tá vendo? Ó, a memória. Esqueci. Tá vendo, gente? É a memória. É a reposição hormonal. Eu vou iniciar a minha reposição hormonal, que já era para me ter iniciado, para ver se ameniza esses sintomas, né? Avisando e falando que todo esse processo eu tive em acompanhamento com a minha ginecologista, que me ajudou a passar por esse processo. Eu estou iniciando agora a reposição hormonal por uma questão mesmo de resistência minha, mas não tem jeito. No meu caso, não tem jeito. Eu vou ter que fazer porque, assim, esses sintomas estão prejudicando a minha vida, assim, no trabalho, na família. E eu esqueci também de um detalhe também, um sintoma que eu tenho, a falta de libido. A falta de libido também foi um dos sintomas que me percorreu desde lá do início da pré-menopausa até hoje. Também é um outro sintoma, assim, no meu caso, tive desde o início e tenho até hoje. Então, esse vídeo é para esclarecer, né, para muitas mulheres que estão passando por esse período e dizer que você não está sozinha. As estimativas mostram que quase metade das mulheres estão nesse período. Então, gente, esse meu perfil, esse canal é para nos conectar, né? Conectar mulheres que estão passando por esse período, conversar, dialogar, entender melhor e não ter vergonha de falar. Olha, estou na menopausa. Não vou ficar floreando, dizer que a menopausa, o climatério, ele é um morango. Não é um morango. Se for um morango, é um morango mofado. Mas que é possível a gente conviver com esse período, conviver da forma mais tranquila, né, e menos traumática. Então, se você gostou desse conteúdo, me siga, curte e compartilha.